Olá, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem e eu estou de volta com mais coisas que eu tava aqui pensando comigo. Hoje eu estou aqui do meu sofá porque eu quis aproveitar um momentinho relax e tranquilo aqui que eu estou com os gatos bem aqui comigo. E também apareci maquiada, arrumadíssima, porque hoje é a estreia de Pânico 7 e eu vou assistir. E eu tô bastante empolgada, né? Enfim, para retomar um pouco desse meu gosto do terror, de filmes de terror e tudo mais, que eu sempre gostei, mas eu parei de ver por muitos anos. E agora eu quero retomar, tô retomando, né? Então tô bem animada para isso. E aí eu decidi me arrumar numa gótica trevosa de leve. E aí vocês me contam aqui se vocês gostarem também desta make, enfim. Mas não é sobre isso que eu vou falar, né? Vocês devem ter visto aí pelo título, né? Que eu cheguei a algumas conclusões e algumas delas não muito fáceis, né? Mas, enfim, algumas verdades apareceram para mim sobre o porquê que eu continuo solteira já há alguns anos, para ser mais precisa, quase 4 anos. E eu comecei a pensar muito sobre isso, enfim, né? Como sempre, matutando, e pensei, bom, acho que isso dá um bom tema ali pro podcast, porque eu acredito que outras pessoas possam se, né, conectar com isso também. Mas antes de mais nada, se você chegou aqui agora e está me conhecendo pela primeira vez, muito prazer. Eu sou a Erika, seja muito bem-vindo. Este aqui é o Tava Pensando Aqui Comigo e eu fico toda semana trazendo pensamentos, coisas que eu fiquei matutando a semana inteira. E aí é uma forma de eu dizer isso pro mundo, os meus pensamentos, mas também quero sempre que vocês comentem aqui comigo e compartilhem as ideias e opiniões de vocês também, tá? Então já deixa o like aqui para esse vídeo chegar para mais pessoas, já vai se inscrevendo, ativando o sininho também para você saber sempre que tiver um vídeo novo por aqui, tá? Porque além do podcast, eu também posto alguns vídeos de vida real e outros conteúdos que você pode gostar também, tá? Beleza, vamos lá. O que é que eu fiquei pensando sobre isso então, né? Na verdade, eu lembrei de uma conversa que eu tive com uma pessoa uma vez, e essa pessoa, ela me fez a seguinte pergunta, né? Ela falou assim: você sempre vai terceirizar, né, a culpa para alguém toda vez que você se relacionar com alguém, né, com um homem, para ser mais exato. E aí eu fiquei pensando sobre isso, assim, porque eu achei a pergunta na hora muito curiosa, sabe? E aí eu fiquei realmente pensando sobre isso. E assim, a primeira coisa que eu consegui pensar ali foi, cara, é a primeira vez, talvez, que eu tô conseguindo fazer isso. Porque até então, todas as vezes que alguma coisa não dava certo, principalmente algum relacionamento, ou se eu tô só conhecendo uma pessoa, por exemplo, eu sempre tendia a sempre me culpar. Então, assim, eu sempre olharia pra tipo, putz, eu fiz algo de errado, eu não fui legal em tal coisa, eu, sei lá, fui inadequada, ou eu não sou suficiente, ou eu não fui interessante o suficiente, sei lá, sabe? Eu sempre olharia para isso com um olhar muito inseguro de tipo, o problema sou eu, né? E acho que muitos de nós fazemos isso, não só mulheres, muitos de nós fazemos isso, né? E ali, então, com essa pergunta dessa pessoa, eu percebi que era, de repente, a primeira vez que eu estava olhando para aquela situação, realmente não me atribuindo a culpa, 100% pelo menos, né, do porquê não tinha dado certo. E aí, outra coisa que eu também me questionei na hora foi, poxa, então, assim, por que a gente, de repente, tem mesmo essa percepção, ou sei lá, não sei se era algo que ela esperava que eu fizesse, enfim, que a gente de fato espere, então, que sempre que algo não der certo, uma relação não der certo, a gente talvez espere que a mulher de fato assuma a culpa por isso, sabe? Então, a menos que o homem tenha traído, por exemplo, mas em qualquer outra circunstância, que de repente a gente espere que a mulher de fato faça isso, ela assuma essa responsabilidade, essa culpa, e principalmente que ao fazer isso, ela se cale, ela aceita a situação como é. Ela de repente não foi escolhida. Eu falei sobre isso falei brevemente sobre isso no episódio passado, vou deixar pinado aqui pra vocês.
sobre, né, essa sensação de não ser escolhida e o que é que eu fiz de errado e tal. E aí, para vocês verem como isso geralmente é tão normal, ou era tão normal para mim, né? Eu fiz isso várias vezes. Nessa vez especificamente foi, acho que a primeira que eu falei, não, mas espera aí. Aqui o problema, ou ao menos assim, a culpa não é toda minha. Eu percebo que tem outras coisas também acontecendo. E aí, além disso, além de pensar sobre isso, eu também entendi que assim, eu por eu estar um pouco diferente, talvez, de como eu era, né? E falei também um pouco sobre isso no episódio passado. Que antes eu era mais insegura, então, né, eu era mais ciumenta e tudo mais. Eu percebi que eu sou essa pessoa ainda. Só que eu acabo sendo essa pessoa quando eu entro em alguma relação. Então, assim, agora que eu estou sem ninguém, eu sou uma pessoa mais segura, mais tranquila, mais leve, divertida. Eu não me vejo muito ciumenta. Não sou uma pessoa muito grudenta, sabe? Assim, acho que até de forma geral, com amigos, com família, essas pessoas podem até falar melhor do que eu, se quiserem se manifestar aqui nos comentários, eu vou agradecer. Mas é isso, eu não vejo, eu sou uma pessoa mais leve e desapegada, relaxada, sabe? Relaxada no sentido legal. Só que quando eu tô me relacionando com alguém, eu me torno uma pessoa muito intensa. E com isso, eu me torno muito insegura, como eu falei. Eu posso trazer ciúme, eu posso trazer controle, eu posso, enfim, oscilar demais. Eu não consigo relaxar, eu não consigo confiar 100%, principalmente devido aos meus históricos, enfim. E aí, eu me torno uma pessoa completamente diferente. E então, neste momento exato agora que estou falando com vocês aqui, eu estou chegando à conclusão de que eu sou melhor, ou me sinto mais eu, Érica, eu mesma, se eu estou sozinha, sabe? E aí eu falei também um pouco sobre isso no episódio anterior, né, que eu percebo que várias coisas para mim hoje são difíceis e inegociáveis, então eu não aceitaria numa relação. Só que ao mesmo tempo eu também reconheço que algumas delas eu mesma posso trazer para a relação por eu já me reconhecer nesse lugar que eu acabei de falar quando eu me relaciono, de uma pessoa que se entrega intensamente e aí tudo se torne muito intenso, sabe? Desproporcionalmente intenso. E aí, consequentemente, se dá errado, na mesma proporção, então, que eu entrei, com a mesma intensidade que eu entrei, é a mesma intensidade que eu vou usar para sair, entende? Vai ser difícil, vai ser doloroso, eu vou lidar com tudo de forma muito pesada. E aí, até que eu ultrapasse essa sensação, seja qual for, seja rejeição, seja de não ser, né, escolhida, seja de incapacidade de alguma forma, qualquer que seja, ou de injustiça, sei lá, mas qualquer que seja a sensação com a qual eu saia, ela vai sair de forma extremamente intensa, ela vai sair como uma bolíssima de fogo aqui dentro, queimando mesmo, e que eu vou lidar com ela de um jeito muito incômodo, talvez por muito tempo. E tem bolas que de repente continuam aqui até hoje, por exemplo. Então, automaticamente, eu acabo escolhendo neste momento, preferindo estar sozinha para que eu continue sendo eu mesma, para que eu consiga me enxergar. E aí, até que eu aprenda a me relacionar e a lidar melhor com os meus sentimentos, com quem eu me torno, né? Quando eu me relaciono com alguém, quando eu me interesso e gosto de alguém, até que eu consiga fazer isso, eu prefiro me resguardar e ficar sozinha. Então, existe esta verdade, existe verdade nisso, de que eu me vejo uma pessoa não muito saudável e bacana quando eu estou me relacionando com alguém. E eu ainda tenho muita dificuldade de lidar com isso, com a minha intensidade, e
eu também tenho agora, né, esses históricos, vamos chamar assim, que fazem com que eu também demore ou tenha muita dificuldade em relaxar, em me abrir. E aí, assim, nenhuma relação se aprofunda o suficiente se a gente não relaxar e não der abertura, né? Acho que o outro vai sentir muito rapidamente que os seus muros estão levantados, e aí, se ele for alguém minimamente, né, que se preserve, não vai insistir, né? Vai se distanciar. E então, sabendo disso, percebendo isso, eu de fato tenho assumido essa postura de, bom, eu prefiro ficar sozinha, sabe? Ao menos enquanto eu ainda não me vejo lidando com as minhas reações e sentimentos de forma mais saudável. Só que aí, assim, uma outra coisa, uma outra verdade, né, que me vem disso também, né, de toda essa conclusão, é que, assim, eu lido hoje, e já conversei sobre isso com um amigo, inclusive, eu lido hoje com um paralelo da sociedade, né, que eu tenho 35, faço 36. E aí, eu percebo que para os homens, eu vou generalizar aqui, tá? Você pode não entrar neste balaio, mas generalizando, eu percebo que os homens eles vão tender ou tendem a procurar mulheres mais novas. E nós sabemos de onde vem isso, né? Do nosso machismo estrutural. E então eu começo a entrar nesta estatística, de certa forma, de começar a me preocupar com, poxa, será que então eu já passei da idade ou estou chegando nela, né? E ao mesmo tempo, então, a minha chance de viver o amor passou. Eu acho que eu até falei sobre isso com alguém, não vou lembrar quem. Mas eu falei nesse sentido, assim, de eu acho que a minha chance já foi. Eu já vivi a minha chance e não tenho mais, né? E por quê? Por conta disso, por conta dessa pressão que a sociedade muitas vezes faz de que os homens, de forma geral, preferem mulheres mais novas e, portanto, eu já não entraria nessa estatística, né? E que eu então comece, e eu já me vi fazendo isso também, pensando sobre, né? Comece a aceitar o fato de ser uma solteirona convicta e tia, já sou tia, mas de tia no sentido esdrúxulo que se usa, né? E a tia dos gatos, no meu caso, super literal. Mas assim, já me vi aceitando isso como uma verdade, já me vi aceitando que é isso, esse é o meu futuro. Eu vou viver eu e os meus gatos. E aí, neste olhar, às vezes, de tipo, não ser mais escolhida, sabe? Não estar mais entre as escolhas que geralmente são feitas. Só que aí, uma verdade que eu percebi pensando sobre isso é que, assim, eu honestamente não tenho me dado bem nas situações em que eu fui escolhida, sabe? Tipo, todas as vezes em que alguém me escolheu, seja porque me viu, e eu acho que pensando agora, todas elas têm algo em comum, porque todas elas veio a partir de alguma vez que uma pessoa me viu numa festa com amigos e dali ela ficou cismada de me procurar. Mas enfim, todas as vezes que eu fui escolhida, eu fui escolhida por pessoas que simplesmente, pelos seus motivos diversos, não deram certo. E aí, então, uma verdade difícil que eu tenho lidado agora, não tão difícil para mim, talvez difícil para o outro mesmo, é que eu não tenho mais vontade de ser escolhida. Eu tenho vontade de escolher. Eu tenho vontade de que seja eu que, ao enxergar tudo que eu busco em alguém, eu escolha uma pessoa.
sabe? Pela primeira vez. Seja eu a escolher e a dizer, acho que é uma pessoa com quem eu queria pelo menos ter a oportunidade de falar. E aí, assim, se esse é o caso, então eu vou provavelmente fazer isso de uma forma muito mais ponderada, né? Tendo a ser uma pessoa mais criteriosa, talvez com um pouco mais de avaliações. Não simplesmente vi uma pessoa numa festa de amigos e acho que eu quero falar com essa pessoa. Então, automaticamente, a verdade difícil de lidar nisso é que eu vou demorar mais tempo. Eu vou levar mais tempo do que só simplesmente bater o olho em alguém e ficar com ela. Então, que é natural que eu leve o tempo que eu precisar. Se eu contei agora quase 4 anos, pode ser o tempo que eu precisei, ou pode levar ainda mais tempo. Mas fato é de que se eu não quero mais repetir as coisas que já aconteceram, e se eu percebo que ser escolhida não está sendo muito bem aí o que eu estou procurando, então passo a escolher, mas faço isso de forma a respeitar o meu tempo também. E aí vai durar o tempo que precisar durar, né? Vai levar o tempo que precisar levar. Porque agora, realmente, olhando por outra perspectiva, estando com 35, já falei aqui em outro episódio também que eu já me sinto mais perto dos 40 do que dos 30. Então, estando perto dos 40, as minhas prioridades, os meus critérios, eles são outros, muito diferentes dos meus 20, quando eu comecei a namorar lá atrás. Portanto, eu já não... Até falei sobre isso com alguém, assim. A gente acaba que já não... Apesar de, pros homens, eles podem estar preferindo as meninas de 25. Beleza, mas eu já não me sinto concorrendo com elas, porque não é nem justo, vamos ser honestos. Eu, com 25, eu não tinha metade da cabeça que eu tenho agora, nem metade da saúde, né, emocional que eu criei com o tempo. Então, assim, nem seria justo, né? Porque eu com 25, realmente, como eu já falei aqui, eu era muito mais insegura e muito mais fácil de me adequar. Agora eu entendo que eu tenho muito mais dificuldade, mas é uma dificuldade boa, é uma dificuldade que, assim, se agora eu estou em outro lugar, com outro olhar e outra visão, automaticamente, então eu preciso buscar e selecionar, entre muitas aspas, né, pessoas que estejam neste mesmo lugar, neste mesmo patamar ou neste mesmo objetivo de vida. E eu não estou falando aqui sobre saúde financeira, não estou falando sobre isso. Mas eu estou dizendo assim, alguém que tem o mesmo olhar para a vida daqui para frente, sabe? Que pode ser um cara de 20 e pouco, mas pode ser um cara de 40 e pouco também. Independe da idade. Depende muito mais de... É uma pessoa que ela tá num alinhamento, ela quer pro futuro dela o mesmo que eu quero, ela já está conversando sobre coisas que são as quais eu converso, ou ela ainda tá com outra cabeça, mais jovem, balada, bebida, mulheres, sabe? E, de novo, eu tô falando, eu já estive lá, e eu acho natural. Só que agora eu já não estou mais. Então, automaticamente, a minha seleção vai ser dentre pessoas que também não estejam mais. Sabe? E é isso. Acho que, de forma geral, a verdade que existe por trás do porquê que eu ainda estou solteira é porque eu estou agora selecionando. E selecionando no sentido de entendendo quando, às vezes, as circunstâncias, ou a pessoa, ou o que for, simplesmente também não se enquadram, não entram no que eu tô buscando agora. Que foi o que aconteceu com a pessoa em questão dessa conversa, que essa outra pessoa me fez a pergunta que eu falei no início aqui do pod. Ali, apesar de tudo, e apesar do que possa soar de forma geral, quem afastou essa pessoa fui eu. Eu afastei ela. Porque eu entendi que não existia compatibilidade. Então, no fim das contas, quem escolheu fui eu, entende?
eu não fui escolhida. Eu escolhi. Porque eu poderia continuar até me estrepar mais, né? Mas eu decidi sair antes. Portanto, a escolha foi minha. E como eu falei, percebi que foi a primeira vez. Então, quem sabe eu esteja aprendendo alguma coisa realmente, né? Espero que o universo esteja agora nesse momento, no mínimo, dizendo: finalmente. Bom, mas é isso que eu fiquei pensando. Espero que eu tenha conseguido me fazer entender aqui, tá? E me comentem aqui o que vocês acham e também, enfim, se vocês já passaram por algo parecido, tá? Pra gente trocar uma ideia sobre isso, tá bom? E no quadro Entre Pensamentos de hoje, eu vou trazer aqui a indicação de um filme que está concorrendo ao Oscar, inclusive na categoria de filme não inglês, junto com Agente Secreto. Então é um concorrente nosso, tá? Mas é um filme excelente, então vale muito a pena você assistir. Ele se chama Valor Sentimental. Talvez você já tenha visto algo sobre ele aí. Eu vou falar resumidamente aqui sem dar spoiler, tá? Para te deixar com a ideia de ir assistir. Depois você volta aqui pra gente conversar, tá bom? Mas o filme, ele fala ali sobre família, sobre relações, né, que, enfim, familiares que trazem as suas bagagens, né? A gente traz bagagens muito da nossa ancestralidade. E ele se passa numa casa que é da família por gerações. Por isso também ela traz um valor sentimental, porque muitas gerações viveram ali e, portanto, muitas histórias aconteceram nessa casa. E aí se passa com o pai e suas filhas. Uma das filhas mais velhas, inclusive, é a em questão, né? Mas a relação deles e elas perdem a mãe, então existe toda uma reaproximação, entre muitas aspas, ali nesse momento com o pai, e é a partir daí que vão se entendendo e se falando muito, né? Você vai descobrindo muito sobre a relação deles quanto família, sabe? Que como toda família tem as suas complicações, tem as suas coisas, e acho que vai se assemelhar com muitas das famílias de vocês aí, assim como se assemelhou com a minha. Mas o que eu achei mais incrível desse filme é a gente olhar, e aí é o que dá a sensação assim que você sai do cinema um pouco com esse pequeno choque de, sabe, crise existencial. É a gente de fato entender este lugar da ancestralidade e dos valores sentimentais das coisas, sabe? Assim, ali era uma casa, né? E muitos de nós podemos ter situações assim, em que de repente uma casa que era dos nossos avós passa para os nossos pais, depois passa para a gente pretende passar para os filhos, enfim. Então, existe toda essa bagagem, né, de histórias, de coisas da família que faz com que você se identifique, mas também eu senti muito ali que falou bastante sobre bagagens emocionais, sabe? Para mim, pelo menos, me deu uma visão de que muitas vezes a gente não perceba, porque eu sei que isso não é uma escolha nossa muitas vezes, mas a gente às vezes repete padrões, repete coisas, ou a gente tem situações que são parecidas, né? Em algumas coisas são parecidas com o que os nossos pais, os nossos avós viveram, e a gente não se dá conta disso. E aí, automaticamente, a gente não consegue calçar os mesmos sapatos, sabe? A gente pode ter dificuldade e até às vezes, assim, sabe, meio que julgar coisas dos outros, que se a gente conseguisse meio que fazer isso e calçar os mesmos sapatos, a gente poderia conseguir lidar de uma forma melhor, sabe? Mas como eu disse, eu não quero dar spoiler aqui, vou deixar para você assistir. Se você assistir, você volta aqui pra gente conversar sobre o filme, tá? Mas eu gostei bastante, eu realmente saí do cinema com essa sensação de repensar, perdão, algumas coisas. Meus pais já não são mais vivos, então não poderia ter essa conversa com eles, mas me fez repensar algumas coisas que dá para eu, ao menos, ter conversas com outras pessoas, outros membros da minha família e, enfim, trazer esse mesmo tipo de reflexão para elas e para vocês aqui, né? Então fica a indicação, vão lá assistir, depois vocês voltam aqui pra gente conversar, tá?
E é isso, gente. Olha, vocês vão me perdoar porque mais uma vez eu não vou ter tirei do rascunho porque ando uma preguiçosa, tá? Mas vou fazer aqui a meia-culpa porque tivemos o carnaval agora e eu meio que perdi o embalo de tirar coisas do rascunho, sendo bastante honesta. Eu dei meio que aquela freada, mas eu prometo que eu volto a falar, trazer coisas, tirar coisas do rascunho a partir da semana que vem, tá? Estou fazendo um compromisso aqui com vocês. Mas hoje o episódio será este, tá bom? Então é isso, gente. Eu vejo vocês no próximo episódio, tá bom? Um beijo. Tchau!